Filoteia. São Francisco de Sales. Parte 4. Capítulos 3 e 4. Capítulo 3. Natureza das tentações, diferença entre o sentir e o consentir. Imagina, Filoteia, uma jovem princesa extremamente amada por seu esposo, e que um jovem libertino pretende corromper e seduzir a infidelidade, por meio de um infame confidente que lhe envia para tratar com ela sobre o seu desígnio abominável. Primeiro, este confidente transmite à princesa esta proposta do seu amo. Em seguida, a proposta lhe agrada ou desagrada. Por fim, ela consente e a aceita, ou a rejeita. Deste modo, o mundo, o demônio e a carne, vendo uma alma ligada ao Filho de Deus, como sua esposa, lhe armam tentações, nas quais primeiramente o pecado lhe é proposto, depois ele lhe agrada ou desagrada e, por fim, ela lhes dá o seu consentimento ou as rejeita. Eis aí os degraus que conduzem à iniquidade: a tentação, o deleite, o consentimento. E, embora estas três coisas não se distingam evidentemente em todos os pecados, todavia aparecem sensivelmente nos pecados maiores. Uma tentação, embora durasse toda a nossa vida, não nos pode tornar desagradáveis à divina majestade, se não nos agrada e não consentimos nela. Porque na tentação nós não agimos, mas sofremos, e como não nos deleitamos com ela, de nenhum modo incorremos em alguma culpa. Por longo tempo sofreu São Paulo tentações da carne, e tão longe estava de se tornar com isso desagradável a Deus que, pelo contrário, muito o glorificou. A bem-aventurada Ângela de Foligno foi também atormentada tão cruelmente que causa pena ouvir contar. Nem menores foram as tentações de São Francisco e São Bento, quando aquele se lançou nos espinhos e este sobre a neve, para as combater. E entretanto, longe de fazê-lo perder a graça de Deus, só serviram para aumentar muito. É preciso, pois, Filoteia, ter grande coragem nas tentações, e nunca se crer vencido, enquanto elas são desagradáveis, distinguindo bem entre o sentir e o consentir. Podemos senti-las, embora desagradem, mas não podemos consentir sem ter gosto nelas, porque o prazer é de ordinário um grau de consentimento. Ofereçam-nos, pois, os inimigos de nossa salvação tantos engodos e atrativos quantos quiserem. Conservem-se sempre à porta do nosso coração, prontos para entrarem. Façam-nos tantas propostas quantas quiserem. Enquanto nos conservarmos na disposição de não nos deleitarmos com estas coisas, é impossível que ofendamos a Deus. Do mesmo modo que o esposo da princesa mencionada acima não poderia de modo algum exprobrar-lhe proposta que lhe fizeram, se ela a abomina e detesta. Existe contudo esta diferença entre a princesa e a alma. Aquela pode mandar embora o intermediário, se o quer, sem lhe dar ouvidos. E a alma muitas vezes não se pode livrar de sentir as tentações, conquanto esteja sempre em seu poder não consentir. E esta é a razão por que uma tentação, por mais impertinente que seja, não nos pode causar nenhuma espécie de dano, enquanto nos desagrada. Quanto ao deleite, que pode seguir a tentação, é muito de notar que o homem tem em si como que duas partes, uma inferior e outra superior, e que a inferior nem sempre se conforma à superior e atua muitas vezes separadamente desta. Disto decorre tão frequentemente que a parte inferior se deleita numa tentação sem o consentimento da parte superior, e mesmo mau grado seu. Este é justamente o combate que São Paulo descreve, dizendo que a carne deseja contra o espírito, e que há uma lei dos membros, e outra do espírito, etc. Já viste, Filoteia, um grande braseiro de fogo coberto de cinzas, vindo-se aí umas 10 ou 12 horas depois buscar fogo, só a muito custo é que se encontra alguma brasa restante. Contudo, ainda há fogo aí, e essa brasa pode servir para acender os outros carvões apagados. Eis aí como a caridade, que é tua vida espiritual, subsiste em ti, apesar de todas as tentações. A tentação, pois, deleitando a parte inferior, sobrecarrega e cobre, por assim dizer, uma pobre alma, com tantas disposições que lhe reduz o amor a Deus a bem pouca coisa. É só lá no fundo do coração que ele ainda subsiste, mesmo aí, às vezes, é só a custo que se encontra. Entretanto, ele aí está de um modo todo real, porque, apesar da perturbação geral da alma e do corpo, sempre se conserva a firme resolução de não consentir nem no pecado nem na tentação. O deleite que apraz ao homem exterior desagrada ao homem interior,
e ainda que cerque, por assim dizer, a nossa vontade, o deleite não entra nela, e isso nos faz julgar que é involuntário, e que, enquanto permanece assim, não pode ser pecado. Capítulo 4. 2 belos exemplos sobre este assunto. É tão importante, Filoteia, que compreendas bem este ponto, que de bom grado vou explicá-lo um pouco mais. O mancebo citado por São Jerônimo achava-se deitado num leito muito macio, preso por cordões de seda, e foi tentado por todos os modos imagináveis por uma mulher impúdica, da qual se serviram para abalar a sua constância. Quanto devem ter sofrido os seus sentidos e a sua imaginação! Entretanto, no meio de tantas e tão horríveis tentações, ele testemunhava que seu coração não estava vencido e sua vontade não consentia de modo algum. Pois sua alma, vendo tudo revoltado contra ela, e até de seu corpo não tendo nenhuma parte à sua disposição, exceto a língua, ele a cortou com os dentes. E a lançou no rosto daquela mulher vil, que lhe era mais cruel que os mais furiosos carrascos. Inutilmente pensar o tirano vencer pelos prazeres esta alma nobre, que não pode vencer pelos tormentos. A história das tentações interiores e exteriores que Deus permitiu ao espírito maligno causar a Santa Catarina de Sena, contra o pudor, é simplesmente surpreendente. E nada se pode imaginar de mais horrível do que o que ela sofreu neste combate espiritual, seja por sugestões do inimigo em sua imaginação e espírito, seja à vista das mais infames representações que os demônios lhe faziam de figuras humanas, seja ainda pelas mais abomináveis palavras desonestas. Ora, conquanto todo este espetáculo detestável só lhe ofendesse os sentidos, todavia tanto o seu coração se agitava que ela mesma confessa que estava todo cheio, e que nada mais lhe restava que não estivesse à mercê desta tempestade, exceto a parte racional de sua vontade. Estas provas duraram por muito tempo, até que afinal, aparecendo-lhe um dia o Senhor, ela lhe perguntou: "Onde estavas, Senhor, quando meu coração se achava cheio de trevas e impurezas?" Respondeu-lhe o Senhor: "Eu estava, minha filha, aí no teu coração mesmo." "E como," replicou ela, "como podias habitar num tal coração?" Então Nosso Senhor lhe perguntou se aquelas tentações tinham produzido em sua alma algum sentimento de prazer, ou de tristeza, e amargura, ou desgosto, e, como a santa lhe respondesse de tristeza e amargura, Nosso Senhor lhe disse: "Quem produzia essa tristeza e amargura em tua alma senão eu, que aí estava escondido no fundo do teu coração? Sabe, minha filha, que se eu não estivesse presente, estas tentações que cercavam tua vontade sem a poder vencer teriam sido recebidas com prazer e com pleno consentimento de teu livre-arbítrio, causando a morte à tua alma. Mas, estando eu presente, eu te dava esta força irresistível, com a qual te preservavas de cair em tentação. E não podendo resistir tanto quanto querias, isso te causava um desgosto e ódio muito maiores contra a tentação e contra ti própria. Deste modo, estes sofrimentos têm sido para ti uma fonte de aumento de virtudes, forças e merecimentos. Eis aí, Filoteia, como este fogo estava coberto de cinzas, e como a tentação com os seus atrativos tinha entrado neste coração, e sitiado a vontade, a qual, sozinha, por auxílio da graça divina, resistia com amargura, desgostos e detestação de todo o pecado, recusando sempre o seu consentimento. Ah, que desolação para uma alma que ama a Deus, nem sequer saber se Ele está ou não nela e se o amor divino, pelo qual ela combate, está ou não inteiramente extinto nela. Mas nisto consiste a sublimidade do amor celeste, de fazer combater o amante pelo amor, sem saber se tem o amor pelo qual combate.